Viver na presença de Deus, mesmo que tu não vivas consciente da presença de Deus, tu estás na presença de Deus. Por isso, como dizer isto? Eu não consigo ver, eu não consigo pensar em maior realidade do que esta, de que estás, de que estou, de que vivemos na presença de Deus. Eu não consigo pensar numa realidade maior do que esta. A presença de Deus em todos os lugares. Que Deus vê, que Deus sabe, que Deus ouve, que Deus está sempre presente em todos os lugares. E sabe exatamente aquilo que tu pensas, que tu falas, de que tu fazes, e jamais se esquece que o teu passado, presente e futuro, para Ele, é o hoje. Eu não consigo. Obviamente é difícil aceitar isso, mas eu não consigo pensar numa realidade maior do que essa. Mas também é a mais ignorada, a mais desprezada, a mais negada, a mais rejeitada, a mais odiada, a mais esquecida. E muitas vezes nem esquecida, porque para ser esquecida tem que ser lembrada. E por mais que tu rejeites, negues, não consideres, não penses, não tenhas consciência, te esqueças, quer dizer, se eu perceberes este vídeo vais pensar, podes já vir a esquecer, é o mais provável, mas por mais que tu faças isso, não muda o fato, não muda a realidade, não muda a verdade de que estás sempre na presença de Deus. E quando eu morrer? Essa não é a maior realidade do mundo, porque quando eu morrer já não estou na presença de Deus. Aí é que te enganas. Aí vais ver que sempre estiveste na presença de Deus. E que viveste como se não estivesses. Uma mentira, uma ilusão, um engano. E é esse o problema. O desperdiçar a vida. Vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não visse, como se Deus não importasse. Esse é o problema. Vive colocando Deus diante dos teus olhos. Porque Ele está. É difícil? É. Mas Ele está diante dos teus olhos. Só tu é que não vês. Muitas vezes eu também me esqueço. E também não quero muito viver essa realidade, pesa, não é? Mas Ele está. E tu e eu e todos estamos diante dos seus olhos. Deus está mais perto de ti do que tu mesmo. Que essa realidade deixe de ser desesperadora, terrível, e que possa ser um consolo e uma maravilha. Sabe o que é que tem que acontecer? Deus ser a tua porção, Deus ser o teu desejo, Deus ser o teu amor. É tão desesperador e tão terrível. Porquê? Porque tu odeias Deus e não o amas. Por isso, pensa nisso, volta a pensar. E a presença de Deus pode ser não só a maior realidade do mundo, que é, mas a coisa mais consoladora, a coisa mais animadora, a coisa mais maravilhosa do mundo. Se Ele for o teu desejo. Se Deus for o teu desejo. Se for o teu amor. Se for aquilo que amas. De fato. Porque a sua presença é aquilo que mais queres. Obviamente que não consegues fazer por ti mesmo. Precisas te arrepender e querer. Te arrepender da maneira como tens vivido e crer em Jesus. Só por meio de Jesus podes realmente amar Deus. Obviamente imperfeitamente. Obviamente com pecado. Mas amar Deus. E odiar-te a ti mesmo. Porque, sim, tu és o teu próprio problema. O problema entre ti e Deus és tu. É o serviço ao eu, é o ego, é o orgulho. Por isso, despreza-te. Reconhece, confessa, arrepende-te e confia em Jesus. Não em ti, e não tu estás certo, não na mentira que contas a ti mesmo, não de que Deus vai-te perdoar ou não vai considerar. Se te condenar, tem que condenar todos. Não és tão bom, não é? Que Ele vai ter que condenar todos. Se eu vou para o inferno, toda a gente vai. Esse é que é o problema, toda a gente vai. Toda a gente merece ir. Só aqueles que se arrependem e confiam em Jesus. Que realmente Ele morreu pelos nossos pecados.
e que Ele viveu a vida justa que nós deveríamos viver, e que Ele trocou o lugar connosco. E se confiares nele, confiares de facto que Ele fez isso, e confiares toda a tua vida isso constantemente, ao longo da tua vida, não só uma coisa que aconteceu no passado, porque muitos cristãos, ou muitos ditos cristãos, acham que por terem se convertido, por terem se arrependido lá atrás e confiado em Jesus lá atrás, são cristãos, mas a sua vida prova que eles não são. Não se arrependem ao longo dos dias, não se arrependem dia após dia, não confiam em Jesus dia após dia, porque facilmente te confias em ti mesmo, facilmente desconfias de Jesus, desconfias daquilo que Ele fez. Por isso, tem que ser uma coisa, algo constante, perseverante, resiliente, como o mundo gosta de assim falar. Por isso, a maior realidade do mundo é essa. Pode ser um consolo, pode ser uma tragédia, depende de que lugar estás, por Deus ou contra Deus. Se continuares a viver contra Deus, é realmente terrível. Por mais que tu não aches terrível nada, um dia vais ver, foi a coisa mais absurda que fizeste na vida. Porque é a coisa mais real da vida. É de que eu e tu estamos sempre na presença de Deus e que nada escapa aos seus olhos, aos seus ouvidos, à sua mente, nada. E Ele jamais se esquece. Nada, absolutamente nada. Pensa nisso. Volta a pensar e toma uma atitude enquanto estás vivo. Nunca é tarde demais enquanto respiras. Agora, quando o teu fôlego acabar, quando és o último suspiro deste lado, aí não há nada que possas fazer. Não é porque se és velho, se és muito novo, não importa. Toma uma atitude, porque não sabes quando será o teu último dia. Esta é a melhor vida do mundo. Não precisas de dinheiro. Obviamente que nós precisamos de dinheiro para viver neste mundo, mas não andas atrás, na busca, adormeces e acordas a pensar, desejas, queres, anseias, buscas por dinheiro, por saúde, por fama, por ser só eu. Isso é tudo fútil. Vê todas as vezes que fizeste isso, que almejaste isso e até, digamos, obtiveste isso e continuaste frustrado. Mas porquê? Porque tu não existes para ti mesmo, tu existes para Deus. E enquanto tu vives para ti, obviamente, não vais viver bem. Não vais. E podes pensar que vives. Um dia vais ver que não viveste. E espero que seja ainda enquanto estás vivo. Porque se for depois, triste, mas não injusta, será a tua realidade.